Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo de redação para o concurso público da Prefeitura de Montes Claros. Agora nós vamos passar para uma parte muito importante, que é a prática. Nós tivemos aí várias aulas de teoria, de estrutura da introdução, né? Vocês conseguiram visualizar essas partes dentro de um texto na prática, na nossa aula anterior. E agora nós vamos passar para a discussão temática. Então, vou ler com vocês uma proposta de redação. Vou passar para vocês algumas possibilidades de repertório para se utilizar nessa redação e, após isso, um modelinho básico dessa redação, ok? Feito isso, vocês vão providenciar papel, caneta e desenvolver esse texto. Vocês podem, sim, seguir essa estrutura aqui passada pela professora, tá bom? De tese, sugestão de repertório, ou podem seguir uma outra estrutura que se adeque melhor para vocês. Eu deixo apenas sugestões, mas reafirmo a importância de seguir a orientação de cada parágrafo. Introdução precisa ter 3 partes, desenvolvimento precisa ter 3 partes, conclusão precisa ter 3 partes. Nessas 3 macroestruturas, nesses 4 parágrafos do texto aí, é preciso também ter tese e fundamentação da tese. Então, essa é a orientação básica. Para ser um texto dissertativo argumentativo, eu preciso contemplar início, meio e fim, e eu preciso ter uma tese e argumentos que comprovem essa tese. Perfeito? Então, vamos para o tema. Atenção, eu vou marcando e vou comentando algumas questões com vocês, e depois vocês aí de casa vão passar para a parte prática. Combinadinho? Então, vamos lá. Discussão temática. E o nosso tema hoje é a síndrome de Burnout. Nós temos aí um texto motivador, tá? Vou ler com vocês o texto motivador e, à medida que eu achar alguma coisa aí interessante, eu paro para que a gente comente isso juntos, tá bom? Texto motivador. A principal característica da síndrome de Burnout é o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Vejam só, gente, é muito importante no texto motivador ir grifando aquilo que vocês acham mais pontual, mais específico, aquilo que você acha que está orientando a sua produção. Então, eu tenho um início de um texto aqui que já começa com a principal característica da síndrome de Burnout. Importante eu grifar isso, essa definição. Não é para usar essas definições no texto, não é para reproduzir as informações do texto motivador, tá bom? É para orientar, direcionar o que você irá escrever, tá bom? Vamos lá. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Opa, eu não posso copiar isso aqui na redação, mas isso aqui vai abrir um leque de informações sobre isso. Eu já sei, a partir do texto motivador, tá? Da confirmação com esse texto motivador, que a síndrome de Burnout, ela acontece principalmente quando a profissão exige um envolvimento interpessoal direto e intenso. Então, em uma relação de trabalho que não há essa exigência, é menos comum que sintomas de exaustão mental, exaustão física, causada aí pela síndrome de Burnout, tá bom? Continuamos. Temos aqui um projeto de redação, aquilo que eu falei inicialmente com vocês. O nosso tema é síndrome de Burnout. Inicialmente eu disse para vocês que vocês podem utilizar esse projeto ou podem também criar projetos de vocês, levantar a tese de vocês. Eu deixei aqui uma sugestão de tese, obviamente ela não está da forma como ela deve ser colocada na introdução, ela está aqui um levantamento, é apenas um levantamento de uma ideia, tá? Pode ser defendida. Eu tenho alguns argumentos aí para poder fundamentar essa ideia, ok? Aí vocês precisam reestruturar para poder colocar essa tese junto com o direcionamento textual lá no parágrafo da introdução. O que eu tenho aqui?
Vamos lá. Tese. O esgotamento profissional está relacionado à sociedade do desempenho. O que é essa sociedade do desempenho? Nós já vamos descobrir. E a falta de atenção à saúde mental de profissionais que passam por situações de trabalho desgastante e alta competitividade. Então, tem dois problemas aqui, ó. Esse esgotamento, ele está relacionado à sociedade do desempenho, e aí eu vou explicar o que é sociedade de desempenho, e a falta de cuidados, de atenção com a saúde mental do profissional. Então, eu tenho dois problemas aqui, ó. Esses dois problemas, eles devem ser explicados e fundamentados no desenvolvimento pessoal. Argumento 1, aquele argumento que eu vou utilizar para fundamentar no meu D1. No capitalismo, há um incentivo à competitividade, o que gera estresse na tentativa de bater metas e de ser melhor do que os outros colegas de trabalho. Seria isso a sociedade do desempenho? Seria isso aqui que pauta a competitividade? Tá? Eu sempre querer ser melhor do que o outro, ou querer ser melhor, ou provar para mim mesmo que eu sou boa, que eu sou melhor, que eu consigo desenvolver todos os papéis. Então, vamos pensar nesses pontos, tá? Argumento 2. O trabalhador, ó, fica sobrecarregado de tarefas, que muitas vezes não são resolvidas dentro do horário de trabalho. Se as tarefas não são resolvidas dentro do horário de trabalho, elas deveriam ser deixadas, teoricamente, para serem resolvidas no próximo dia. Mas a alta competitividade, ó, o querer provar para o outro que é sempre um exemplo, que é sempre melhor, que consegue desempenhar muito bem essa função, faz com que o funcionário leve essas funções para casa, tá? Então, o que acontece? Isso vai gerar, né, depressão, ansiedade e o principal sintoma da síndrome de Burnout, que é o desgaste físico e mental. É a ausência do tempo para cuidar de si mesmo, daquelas questões que a pessoa gosta, não somente aquilo que está relacionado ao trabalho, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha ideia de tese, a minha ideia de argumento 1, que pode fundamentar essa tese, a minha ideia e sugestão de argumento 2, que vai fundamentar essa tese, e a conclusão. A conclusão, qual é a função dela? Vocês se lembram da aula anterior? Retomar a tese e encerrar com considerações finais. E é possível também apresentar aqui um alerta social ou uma conscientização ou ainda uma proposta de intervenção de modo genérico, ok? Agora nós iremos para possibilidades de repertório. O que são essas possibilidades de repertório? Lembra que eu falei com vocês nas aulas iniciais que nós temos um critério de correção que se chama consistência argumentativa? Pois bem, a consistência argumentativa é a comprovação da tese por meio de argumentos consistentes, pautados em fundamentos, aquilo que é quase que incontestável, tá bom? Então, eu não posso fundamentar uma tese apenas com o meu ponto de vista pessoal, tá bom? Eu preciso de ter uma consistência argumentativa, eu preciso trazer um conhecimento externo para essa redação, porque isso vai enriquecer a minha argumentação. E para fundamentar essa tese do tema Síndrome de Burnout e algumas outras também que porventura estejam dentro do mesmo eixo temático, eu posso usar quem? Eu posso usar, por exemplo, o filósofo sul-coreano que se chama Byung-Chul Han, tá bom? Ele tem um livro em que ele trata o conceito de sociedade de desempenho. Opa, que legal! O que eu falei aqui, ó, na minha tese? Sobre a sociedade de desempenho. Então, eu tenho um repertório que cai como uma luva para isso. Vamos entender o que é a sociedade de desempenho? Vamos lá. A Sociedade do Cansaço é o nome de um ensaio do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han
sobre uma enfermidade. Olha só, ele caracteriza o cansaço, a sociedade do cansaço, como uma enfermidade que está acometendo a sociedade. E ela está acometendo essa sociedade do cansaço, ela está acometendo a sociedade através da competitividade por desempenho, tá bom? Então, é uma pauta muito importante a ser tratada e uma consistência, traz uma consistência argumentativa muito grande para o meu texto. Segundo os conceitos de Han, o cansaço é uma resposta do corpo para o excesso de positividade. E aí, positividade aqui é naquele sentido de que eu vou dar conta, de que eu sempre consigo resolver tudo, tá bom? Aquele conceito aqui de que não há limites para ter que parar, para precisar descansar, ok? Então, esse excesso de positividade e cobrança que a sociedade impõe é: você consegue, você dá conta, você é um super-homem, você é uma super-mulher. E aí acaba se passando, tornando, né, fazendo parte aí de uma sociedade de desempenho e uma sociedade do cansaço, tá bom? A partir dessa enfermidade que o filósofo aí, o Byung-Chul Han, define como patologia mesmo, como enfermidade para esse tipo de sociedade. De forma simplificada, a mensagem de sociedade do cansaço é que vivemos em uma época na qual discurso e realidade não coincidem. Olha só, discurso é uma coisa, eu vou dar conta, é possível fazer tudo, e realidade é outra. Na verdade, dizer que dá conta, dizer que consegue alcançar níveis altos de exaustão aí é uma coisa, agora a realidade mais cedo ou mais tarde, de acordo com o filósofo aqui, né, com o Han, essa patologia e essa enfermidade ela vai se manifestar de forma física ou emocional no trabalhador, ok? E aí é aquele principal sintoma denominado, trazido aí pela síndrome de Burnout, ok? Vamos lá. O que leva a um esgotamento mental ou físico, tá, gente? Muitas pessoas acreditam no discurso positivo, motivacional, de que é possível fazer tudo. Enfim, resume tudo isso que eu acabei de dizer para vocês aqui. Ok? Vamos lá, porque tem muita coisa importante, tem muita informação importante que vocês podem utilizar tanto dentro deste tema, quanto dentro de outras temáticas que abordem o mesmo assunto, que abordem o mesmo eixo, tá bom? Onde que eu poderia, por exemplo, agora fugindo aqui um pouquinho desse tema síndrome de Burnout, utilizar também esse filósofo sul-coreano que fala dessa competitividade, que fala da divergência entre discurso e realidade. Eu posso utilizar, por exemplo, me veio à mente agora, sobre a visibilidade das mídias, sobre a idealização de felicidade que é imposta ali pelas redes sociais. Então, é uma excelente pauta, um excelente tema, e esse filósofo aqui, o Byung-Chul Han, ele cai também como uma luva dentro desse outro assunto. Por quê? Porque ele diz que discurso e realidade não coincidem. O que eu quero dizer com isso? O repertório ele não vai cair somente para uma temática, ele vai cair para várias, ele vai cair dentro de um contexto aí de assuntos. Então, basta que a gente consiga fazer essa relação entre tema e repertório. A gente consiga fazer essa analogia, a gente consiga provar isso por meio de exemplos, por meio de analogias mesmo, de paráfrases, de citações, ok? Então, vamos continuar. Olha quem mais que eu tenho aqui para poder fundamentar esse ponto de vista, essa tese tão importante dentro desse eixo temático de esgotamento, de cansaço, de cuidado emocional, de cuidado físico em uma sociedade competitiva. Então, esses filósofos aqui, eles servem para fundamentar qualquer tema que traga, porventura, essas abordagens que eu acabei de citar. Perfeito?
vamos falar um pouquinho do Zygmunt Bauman e a fragilidade das relações humanas. O que ele diz? Para o sociólogo polonês, antes da modernidade sólida, tínhamos a tradição, a perenidade e as certezas que ditavam a vida do homem antigo. Antes, tá? Ele falava de modernidade sólida, de tempos de modernidade sólida, de certezas, de tradição, ele falava aqui. Mas, com as constantes transformações que ocorreram no nosso mundo, tudo muda e se readapta, tão rápido como os estados da água. Ou seja, ele está introduzindo aqui, ó, a modernidade líquida. Ou seja, não é mais pautado naquela concretude, naquela relação sólida. A relação agora, ela é passageira, assim como a água. Estou fazendo analogia com a água mesmo, né? Nós chamamos aqui, assim como ele diz, ó, modernidade líquida, segundo Bauman. Medos, incertezas, relacionamentos volúveis, individualismo, consumismo, inseguranças públicas e políticas, desigualdade social e facilidade para empregar a lógica de mercado aos relacionamentos humanos são consequências dessa liquidez dos tempos. Então, olha a quantidade de temas, eu vou grifar para vocês verem, ó, em que eu posso usar esse filósofo para fundamentar o meu ponto de vista. Medos, incertezas, relacionamentos volúveis, relacionamentos inconstantes, individualismo. Então, eu posso usar isso aqui dentro de vários eixos temáticos. Consumismo, insegurança pública e política, desigualdade social, gente. Com certeza, a banca passa por uma dessas temáticas aqui. Tá bom? Eu já disse nas nossas aulas anteriores, o texto dissertativo argumentativo em si, ele aborda temas aí de relevância social, tá bom? Todos esses aqui são de relevância social. E facilidade para empregar a lógica de mercado aos relacionamentos humanos. Então, o Bauman, ele diz aí de um período em que não há mais certeza, que não há mais constância, ok? Então, eu posso utilizar dentro dessa temática da síndrome de Burnout, da competitividade, da constante autocobrança para alcançar esse nível altíssimo aí que a sociedade de desempenho nos impõe. E aí esse nível altíssimo traz por consequência uma sociedade cansada, que aí é um conceito cunhado lá pelo filósofo Byung-Chul Han, que nós vimos no slide anterior, e reafirmado aqui pelo Bauman, tá bom? Essa modernidade líquida. O que o Bauman diz da modernidade líquida? Ó, vamos ler aqui no azulzinho. A modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos. Ou seja, não dá mais para contar muito tempo com as pessoas, porque as pessoas estão preocupadas com um individualismo. Um amor líquido. Não é mais um amor sólido, como na modernidade, dita por ele, tá bom? Agora é um amor líquido, passageiro, assim como a água, volúvel. A segurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. Ou seja, sem se apegar, sem contar muito com a outra pessoa, sem ter essa expectativa. Mais um pensamento, mais um filósofo, mais um repertório consistente, com procedência para nossa argumentação aí, e que pode ser usado em diversos contextos. Gostaria muito que vocês se atentassem a isso. Os repertórios que eu trouxer para a nossa aula de discussão temática, eles não devem ser utilizados somente para este tema. Eles cabem em muitos eixos temáticos, então vocês precisam fazer essas associações aí, tá? Aqui eu grifei vários, ó. Dá para utilizar o Bauman neste tema e dá para utilizar em vários outros contextos. Então, vamos continuar. Pontos importantes para a argumentação. O
que a gente pode pensar também, fazer um levantamento de problemas para essa argumentação? A busca pela produtividade incessante faz com que as pessoas enxerguem seus colegas com base na ideia de que são competidores, ok? Prejudicando as relações interpessoais. E aí, ó, pra vocês verem, encaixa muito bem esse conceito de modernidade líquida cunhado aqui pelo Bauman, ó, tá bom? 2. As empresas, ao cobrarem prazo para a execução de tarefas e a conquista de resultados, ó, resultados e prazos, acabam sobrecarregando o trabalhador com inúmeras demandas, as quais exigem dedicação além do horário do expediente. É do expediente aqui, tá? Expediente de digitação. Então, além do horário de expediente, ou seja, ele fica sobrecarregado, ele quer provar que consegue, não dá para fazer dentro do horário de trabalho. Esse trabalho ele é estendido para o ambiente de descanso, para casa, para o convívio familiar, então afeta várias outras questões ali pessoais, interpessoais, até de convívio do trabalhador com a própria família, tá bom? Continuando. Ponto 3. Com a implementação do teletrabalho, ó, também é um tópico importante que pode ser levantado neste tema, é comum os profissionais serem requisitados fora do horário de trabalho, além de se tornar difícil separar claramente o espaço de teletrabalho e o espaço doméstico. Há pesquisas aí, ó, recentes que dizem sobre a sobrecarga de trabalho após esse período home office. Por quê? Porque não havia mais divisão de trabalho doméstico de trabalho para a empresa, né? Para a função externa. Então, quem estava trabalhando em casa misturava essas duas funções, não conseguia ter, muitas vezes, um período estabelecido para o trabalho externo, misturava tudo e ocupava ali quase que 100% do tempo exercendo funções apenas de trabalho, sem pensar na saúde mental, sem pensar na saúde física, sem pensar no convívio com a família, e aí afeta, né, muitos pontos importantes aí de saúde mental e física. O que vai causar o quê? A síndrome de Burnout. Qual que é o conceito principal, o sintoma principal da síndrome de Burnout? A exaustão mental e física, causada por condições desgastantes de trabalho. Ok? Perfeito. Continuamos. 4. A sobrecarga de tarefas e de demandas pode gerar estresse e ansiedade, prejudicando a saúde mental do trabalhador. Se prejudica a saúde mental do trabalhador, ele vai apresentar sintomas. Se esses sintomas de desgaste físico e mental, eles são provenientes do trabalho, eu tenho aqui a síndrome de Burnout. Ok? Então, vamos continuar. E agora nós iremos continuar, da continuidade aí, com a análise de um modelo de redação sobre este tema. Mas vejam só, agora eu vou fazer uma leitura mais fluida, sem parar por todos os pontos, para que vocês consigam enxergar este modelo. E aí eu preciso que vocês construam um texto semelhante, não é para copiar, mas seguindo essa mesma estrutura de parágrafos e de argumentos aí. Vamos lá? Introdução. Introdução é qual parte do nosso texto? Parte 1, certo? A síndrome de Burnout, caracterizada pelo estado de tensão emocional e estresse crônicos decorrentes de condições de trabalho desgastantes, revela-se como um desafio relevante na contemporaneidade. Este fenômeno, muitas vezes negligenciado, está intrinsecamente ligado à dinâmica da sociedade do desempenho, em que a competitividade, meu argumento 1, e a busca incessante por produtividade, meu argumento 2, isso aqui eu não posso deixar de sinalizar para vocês, moldam as relações humanas, culminando no esgotamento profissional, característica principal da síndrome de Burnout.
Desenvolvimento um. Meu desenvolvimento um é a minha parte 2 do texto, correto? No contexto capitalista contemporâneo, a competição, olha esse nome aqui, o que ele retoma, gente? Argumento um, competitividade. Consegue visualizar isso aí, né? É um sinônimo bem claro, bem evidente. Quanto mais evidente estiver, melhor. Voltando, no contexto capitalista contemporâneo, a competição é o imperativo para o sucesso profissional. Sob tal prisma, eu vou grifar, mas eu nem vou dizer que isso aqui é um recurso de coesão pessoal, está retomando o período anterior. A incessante busca por metas e a pressão para superar colegas de trabalho gera um ambiente permeado por estresse. Nesse sentido, introduzindo o período 3 aí, a pressão constante para atingir objetivos muitas vezes impede a construção de relações interpessoais saudáveis, criando um ciclo prejudicial ao bem-estar emocional e tornando a atividade ocupacional, aqui tem um sinônimo para trabalho, tá? Para não retomar, um contexto de risco para o desenvolvimento da síndrome de Burnout. Por que um contexto de risco? Porque não tem mais prazer e não tem mais relacionamento interpessoal aqui verdadeiro. Existe aqui o quê? Competitividade. E aí a competitividade, mais cedo ou mais tarde, ela vai afetar a saúde mental do trabalhador, tá bom? Se ela afeta a saúde mental do trabalhador, ela vai ser um risco para o desenvolvimento da síndrome de Burnout. Continuando, desenvolvimento 2. O meu desenvolvimento 2 é a minha parte 3 do texto, ok? Ademais, na contemporaneidade, e aí eu nem vou grifar, mas nem vou dizer que esse ademais aqui indica adição. E aí eu não preciso dizer, vocês já sabem, que indica adição por quê? Porque o meu, o E aqui, a minha introdução aponta um projeto de texto que é um problema mais outro problema. É um argumento mais outro. Então, a relação desses parágrafos é de adição. Vamos lá, então, né? Parei. Ademais, na contemporaneidade, os profissionais enfrentam uma sobrecarga de tarefas. E agora eu preciso marcar que eu falei que os pontos de argumento 1 e 2 eu iria voltar. Olha só, sobrecarga de tarefas. O que é isso aqui? Busca incessante por produtividade. O que a sobrecarga de tarefas tem a ver com isso? Vamos dar uma olhada lá, muitas das quais ultrapassam os limites do horário de trabalho convencional. Então, tem a ver. É uma busca por produtividade. Acaba tendo por consequência a sobrecarga de tarefas. Tal contexto, e aí eu estou grifando porque é um mecanismo de coesão, é analisado pelo pensador Byung-Chul Han. Olha aqui o repertório, ok? Fundamento consistente. Para quem a sociedade contemporânea valoriza a produtividade e a dedicação plena ao trabalho, gerando exaustão crônica dos empregados em virtude de jornadas e cobranças excessivas. Essa realidade, tem um recurso de coesão aqui, contribui diretamente para o surgimento de ansiedade, depressão e, em última instância, a síndrome de Burnout, apontando para a urgência de repensar a estrutura laboral. Ou seja, está apontando aqui o último período da conclusão, uma necessidade de algo ser feito. O que eu passo agora? Vou passar para a conclusão. Então, a conclusão eu posso falar ali de forma geral ou conscientizar acerca deste problema, ok? Conclusão. A conclusão é a nossa parte 4 do texto. Perfeito. Portanto, o que é o conectivo portanto, gente?
Conectivo conclusivo. E por que eu utilizo ele aqui? Porque eu estou iniciando a conclusão. Portanto, a síndrome de Burnout, retomada do tema, é uma manifestação gritante dos desafios. Quais desafios? Aqueles que eu citei no meu argumento 1 e no meu argumento 2, enfrentados pelos profissionais da sociedade contemporânea. Urge, portanto, uma reflexão a ser coletiva sobre a reconfiguração dos ambientes de trabalho. Olha aí um alerta para a sociedade, promovendo a valorização da saúde mental e a criação de espaços laborais mais equilibrados. Assim, aí eu estou finalizando o meu parágrafo da conclusão, será possível priorizar o bem-estar dos agentes produtivos. Perfeito. Finalizo esse texto agora para vocês verem. Espero que vocês produzam uma redação, tá bom? E coloquem esses conhecimentos teóricos em prática. Aqui está o meu Instagram profissional, em que, com certa frequência, tenho lá dicas de estudo para redação, mais especificamente para o concurso da prefeitura. Então, vai lá, segue lá, comenta, deixem suas dúvidas, entre em contato comigo, sempre na medida do possível eu respondo. E um beijo. Até a próxima aula, turminha.